Bom dia, família! É um privilégio poder estar aqui com vocês hoje, poder pregar a palavra de Deus. E, claro, como vocês sabem, tem feito essa série do How Does God See Us? Como Deus nos vê. Uau, espero que seja vivo esse celular ainda. A queda foi... Vai saber. Então, a gente tem estudado de como Deus nos vê, né? Então, a ideia hoje é fazer a segunda parte dessa série. Então, são 3 ou 4 partes no total. Estou vendo se eu consigo terminar a quarta. Mas basicamente fala de como Deus nos vê, como a gente tem que ver Deus. E como isso muda ou afeta a nossa vida. Ok? Então, claro, como vocês sabem, muitos de vocês sabem, né? Talvez alguns não, mas eu amo matemática. Né? Por que pareça, eu amo matemática. Geralmente, pessoas muito inteligentes gostam de matemática, mas até mesmo aqueles que não entendem nada podem amar matemática. Sim. Né? Então, mesmo sem ser o melhor nessa área, ainda assim, eu amo muito essa área, matemática e física. É o que me interessa muito. Eu posso ficar horas e horas vendo vídeos de física quântica, então de matemática aplicada, que é muito interessante. E as aplicações dela. E é isso é o que eu gosto, eu simplesmente gosto. Agora, mas uma coisa que muitas pessoas não sabem é como eu comecei a amar. Ou então até mesmo querer estudar mais matemática. Então, eu lembro de um dia, eu tinha uns 12 anos de idade. Né? Eu estava na nossa casa nova, a gente tinha acabado de mudar, acho que a gente estava nessa nova casa que meu pai tinha construído. Fazia nem um ano ainda. Né? Eu estava na sala de estar, aí eu ouvi meu pai me chamando no andar de cima, segundo andar, e eu saí correndo lá pro quarto dele. Ele me encontrou no final da escada e ele estava segurando um papel na mão dele, né, com um exercício matemático na mão, que era logaritmo. Aí ele foi lá, pegou, eu tinha 12 anos de idade, então eu nunca tinha visto logaritmo na minha vida, nunca tinha nem ouvido falar de logaritmo, não sabia nem para que servia. Né? Então ele foi lá e me mostrou esse exercício e perguntou: você consegue resolver esse exercício? Você sabe o que é isso? E aí ele me deu esse exercício e esperou ver o que eu iria fazer com aquele log. Né? Eu lembro de pegar aquele exercício na minha mão e usar nada além de lógica para tentar resolver aquilo. Eu lembro de olhar e falar: nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Olha, tem uma potência, tem uns negocinhos assim divididos, então vamos lá. Aí eu comecei a pegar, não sei o que, mover isso aqui para lá, mover aquilo lá para aquele outro lado. E aí no final eu cheguei na resposta certa. Agora, como eu cheguei lá, eu não faço ideia. Mas eu cheguei na resposta, eu lembro de finalizar, mostrar para meu pai olhar para o exercício, olhar para mim e falar: uau, você é muito bom em matemática. Uau, eu nunca vi isso ser feito antes. Não sei, ele viu lá as fórmulas que eu estava usando, aleatórias, que nem eu sei que fórmulas eram aquelas, provavelmente devo ter chutado. Mas ele olhou e falou: nossa, você é muito inteligente. Talvez seja um gênio da matemática. Aí ele começou a me elogiar de como eu era bom em matemática. Aí eu vi aquilo e falei: não precisa. Não foi tão difícil assim, né? Eu lembro de sair correndo antes que ele pudesse me pedir para fazer outro exercício também. Mas sabe, na real eu não lembro de muitas coisas naquela hora. Como eu cheguei na resposta, qual era a pergunta, se estava de dia ou de noite, mas eu lembro exatamente como foi meu pai reagir. Né? E realmente, né, eu não ligava para nenhuma matéria, até mesmo não ligava para nada, só matemática. Não me ligava para brincar na rua, para o videogame. Naquele momento eu queria apenas estudar mais. Isso acabou me carregando durante um bom tempo na minha vida. Né? Agora, claro, né, não foi uma revista da Albert Einstein que eu vi, me interessou, ou algo na rua, mas foram algumas palavras que meu pai fez para mim, enquanto naquele momento, num dia aleatório, que eu não estava esperando, que fez eu realmente começar a amar a matemática. Né? Então, o que me impressionou ao máximo até hoje foi, sim, o amor e o encorajamento do meu pai. Da mesma forma com Deus. Muitas vezes Deus nos dá mais de 300 chances a mais, e esse amor incondicional dele deveria nos impulsionar a dar mais. Quando ele nos encoraja, nos anima, nos dá um escape de alguma situação, isso de alguma forma qual deveria ser a nossa resposta de querer dar mais para ele. Mas o que muitas vezes acontece é que, mesmo quando isso acontece, você fica animado durante um tempo, como se você tivesse visto alguma coisinha assim legal na internet, um Reels, e você já passa para o próximo. Uau! É muito interessante que não dura tanto tempo. Né? Não fica tão animado. Sabe, não acredito que o amor humano é bem engraçado, né? Como a gente ama. Nossa forma de amor, de amar as pessoas, ou amar qualquer tipo de coisa. Normalmente a gente ama quem nos ama de volta, quem nos trata bem ou quem a gente gosta de estar perto,
Mas o que acontece quando as coisas ficam difíceis? Quando você se sente desrespeitado? O que acontece quando as pessoas nos machucam ou nos decepcionam? Muitas vezes o nosso amor começa a enfraquecer, não é? A gente se afasta, se protege, até talvez, até pare de amar por completo. A gente retira o nosso coração daquilo. Eu lembro sim do meu pai me falar isso e ficar tão animado. Mas eu lembro também de várias vezes onde ele me corrigiu para o que eu fiz de errado. E depois ficar extremamente desanimado. Lembro de gritar para ele: nossa, vocês não me amam. Vocês são terríveis, vocês querem o meu mal. Lembro de falar para minha irmã, quando ela me corrigia, ela falou: eu te odeio. Isso tudo porque ela estava me corrigindo. Então, mesmo que, sim, minha irmã me levava para cima. Minha irmã, ela me mimava tanto minha vida inteira. Até hoje ela me mima. Sou grato pela minha irmã. Mas, ainda assim, naqueles momentos quando uma correção chegava, eu acabava achando isso como um ataque, como todo aquele amor que ela tinha provado para mim desaparecesse. Não existe mais. Por conta de uma correção. Por conta de algo que a pessoa está fazendo para me defender ou me proteger de alguma forma. Sabe, até mesmo a perseguição. Quando eu me tornei discípulo, fui muito perseguido. Mas o que acontecia era que eu não via a realidade. Por mais que eles estavam sim errados, ainda assim eles me perseguiam porque eles acreditavam que aquilo era o melhor para mim. Eles acreditavam que eu estava uma furada. Então, como pai, como alguém que te ama, queria realmente me tirar daquilo. Agora, como nós respondemos quando Deus nos disciplina? A Bíblia fala em Apocalipse que ele disciplina aquele a quem ele ama. Então, se ele te ama, ele vai te disciplinar. No momento que você para de ser disciplinado, para de ser corrigido por Deus, significa que Deus já perdeu a esperança em você. Hebreus capítulo 12 fala a mesma coisa, fala: aqueles a quem eu considero como filho, eu disciplino. A disciplina de Deus significa que ele te considera como filho. Nunca vi meu pai parando crianças na rua para disciplinar elas. Não faz sentido, certo? Não. Da mesma forma com Deus, da mesma forma também com as pessoas na sua vida. Eu fui para uma igreja religiosa minha vida inteira e ninguém nunca me disciplinou. Ninguém nunca apontou o pecado no meu coração. Eu já expus o meu próprio pecado e ainda assim não fui discipulado. O que isso mostra? Mostra que estavam mais preocupados no relacionamento superficial, em querer me agradar, mais do que se eu iria chegar no céu ou não. E essa é a realidade do amor humano. É muito frágil e também instável. A realidade é que o nosso amor é condicionado por muitas coisas. Por se a pessoa me ama também ou não, se eu me sinto respeitado por ela, por essa pessoa, se é o que eu acho que a pessoa merece ou não também, o que muitas vezes acontece. Eu não acho que essa pessoa merece o meu amor. Olha o que ela fez, olha como ela agiu. Você não viu o que ela fez pra mim? Muitas vezes o nosso amor, ele coloca naquele merecimento, que eu acho se ela merece ou não. Agora, o que é engraçado é que Deus morreu por aquela pessoa também. Agora, se essa pessoa merece o amor de Deus, Deus achou, não, ela merece que eu morra por ela. É isso quanto eu acho essa pessoa que é valiosa. Esse é o valor dela para mim, a minha própria vida. Quem sou eu para decidir se ela merece o meu amor ou não? Eu sou quem falha, é terrível. Na realidade, eu acho que não tem muitas pessoas que queiram até mesmo o meu amor. Mas ainda assim eu coloco tantas condições e barreiras para elas. Mas com Deus, graças a Deus, a história é totalmente diferente. O amor dele não muda com base no nosso comportamento ou em quem a gente é. Ele nos ama por causa de quem ele é e não porque merecemos. O amor de Deus não é frágil nem instável como o nosso. Ele continua amando mesmo quando estamos no nosso pior. O que, aliás, é a maior parte do tempo. Então, o título da pregação é bem simples hoje. Amados demais para continuar os mesmos. Amados demais para continuar os mesmos. Calma, bro. Pregue, Yuri. Eu acredito que o amor de Deus é tão grande que deveria realmente mudar a nossa vida. Deveria realmente mudar quem você é, o que você faz ou deixa de fazer. É muito difícil ver ele. Muito difícil aceitar ele. É algo tão fora desse mundo realmente. Mas o interessante é que não importa o que fizemos, ou quão longe nos afastamos, o amor dele nunca falha. Eu acho que muitas vezes, para mim, o amor de Deus parece estar ligado ao quão justo eu sou. O quão excelente é meu tempo com Deus. Quantas vezes eu compartilho minha fé. Quantas vezes eu encorajo um irmão ou uma irmã. Quantas vezes eu vou lá e falo, eu tenho um relacionamento com os irmãos. Quantos estudos bíblicos eu estou participando. O quão rápido eu me arrependo. Mas a realidade é que nem isso mesmo é verdade.
O amor de Deus é realmente condicional, até mesmo com a sua justiça. Você não pode ser justo para receber mais amor de Deus. Eu sou justo porque Deus já me ama. Porque eu já sou amado por Deus. Eu acredito que muitas vezes o maior perigo do amor de Deus é que você se acostuma com ele. Ele se torna algo costumeiro. Ele vai me perdoar mesmo. Ele não liga para isso. Ele já morreu na cruz e não vai desfazer isso. Se pergunta, será que você já se acostumou a se ajoelhar e pedir perdão pelos seus pecados? E dar uma promessa vazia falando que vai mudar o seu coração, sem realmente nem mesmo quebrantar? Vamos lá, Yuri. Prega, irmão. De verdade, quantas vezes você já não foi, joelhos, orou, pedindo perdão por um pecado que, no final, no fundo, você não está realmente disposto a mudar? Come on, bro. Talk about it. E ainda assim a gente aceita o perdão de Deus, né? Não, estou perdoado porque eu pedi perdão. Quantas promessas vazias você já não fez para Deus? Talk about it, bro. Vamos lá, Yuri, prega. Eu acredito que, definitivamente, eu posso ficar muito acostumado com o amor de Deus. Muito acostumado com a verdade de que sim, Ele vai me perdoar. Que sim, se eu me quebrantar verdadeiramente e ir até Ele vai me receber de braços abertos novamente. Mas isso, muitas vezes, acaba me levando para uma zona de conforto. Onde não é mais necessário eu ter um esforço real para Deus. Um esforço real de mudar o meu coração, de dar o meu máximo. Olha o primeiro ponto. Vamos lá para Jeremias 31, onde eu vou tirar o nosso primeiro ponto. Antigo Testamento, profeta chorão. Chorar é bom. Jeremias chorou bastante. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Vamos, Yuri. Jeremias 31, versículo 3. Come on, bro. Diz assim: O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu edificarei mais uma vez a Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizes e sairá dançando como os que se alegram. Olha isso. O primeiro ponto é o amor maior do que o próprio tempo. Amor maior do que o próprio tempo. Aqui, quando Jeremias está falando essa profecia de Deus, ele fala que com amor eu te amei, com amor eterno. Agora, a palavra eterno aqui é traduzida do hebraico para Olam. Esse termo carrega o sentido de eternidade e perpetuidade, ou algo que não tem fim, nem mesmo começo. Então não é apenas algo que começa e continua indo, mas algo que nem mesmo tem um começo. Então quer dizer que da mesma forma como Deus, que realmente não tem um começo, nem meio, nem fim, assim é o amor dele por mim e por você. Ele enfatiza que o amor de Deus é atemporal e incondicional também. Esse amor existe desde antes da ideia de tempo existir, ou então até mesmo dela começar. Ele continua para sempre, sem estar preso a limitações da vida humana ou das nossas circunstâncias. E foi exatamente isso que a gente acabou de falar. Não existe absolutamente nenhuma circunstância capaz de mudar o fato de que Deus te ama. Você realmente entende isso? De verdade. Acho que, mesmo que é normal isso, né? Acho que muito pregado, fala, Jesus te ama, pessoas seguram placas na rua, né? Falando, Jesus te ama. Eu lembro quando eu era mais jovem, com uns 15 anos de idade, eu saía com a igreja que eu fazia parte para evangelizar. Eu saía e falava para as pessoas, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas quanto isso realmente mudou a vida de alguém? Eu não lembro de nenhuma pessoa se convertendo naquele tempo. Eu lembro de algumas pessoas chorarem, coisas assim do tipo, mas voltarem para a vida rotineira delas. É verdade. Esse Jesus te ama, esse amor temporal e tudo mais, que é algo incrível, que até tem aqui nas minhas notas falando de quão grande, quão incrível ele é. Ele é realmente incrível. Mas se você não fizer algo sobre isso, nada vai mudar. Alguém pode te amar o mundo inteiro, mas se você não corresponder a esse amor, você não vai ter um relacionamento realmente. Deus, ele pode te amar, posso mostrar escrituras aqui na Bíblia inteira sobre o quão profundo é o amor de Deus.
Se você não tomar a decisão de amar ele de volta, do que adianta isso? Come on, bro. Talk about it. Sabe, muitas vezes a parte difícil não é entender que Deus ama a humanidade, a parte difícil é acreditar que Ele me ama. Trazer isso para o nível pessoal torna as coisas mais complicadas. Porque você se conhece bem demais. A gente costuma pensar que foram nossos pais mais que nos decepcionaram. Ou então o namorado, ou então o relacionamento, ou então líderes, amigos. Essas foram as pessoas que mais nos decepcionaram. Meu passado é difícil por conta que meus pais fizeram isso comigo. Porque eu sofri isso, então porque essa pessoa fez isso ou aquilo outro. Mas quer saber uma verdade difícil de engolir e também de aceitar? É que quem mais me decepcionou nessa vida inteira fui eu mesmo. A pessoa que mais me deixou para baixo, que mais me decepcionou, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meus primos, amigos, relacionamentos, não, fui eu mesmo. Eu fui a pessoa que mais me deixou para baixo. Quantas vezes eu não queria estudar tanto para tirar uma boa nota e aí fiquei com preguiça e acabei não estudando. E aí fiquei decepcionado comigo mesmo. Muitas vezes eu fiquei numa situação onde eu pensava que não, precisava dar uma melhor, acabei não dando uma melhor. Quando eu não aprendia tão rápido quanto os outros. Quando eu não conseguia jogar esportes tão bem quanto outros. Quando eu não tinha outros pais como outras crianças tinham. Cada uma dessas coisas atribuída a nós mesmos. Por mais que a gente pense que realmente são as pessoas que nos machucaram, que nos deixaram para baixo, ou decepcionaram, no final do dia, a pessoa que mais se decepcionou pode ter sido você mesmo. Então, assim, é realmente difícil acreditar que Deus me ama. Nós frequentemente colocamos o amor de Deus em um pote onde há condições e limites. Se eu fizer isso, Ele vai me amar mais. Se eu fizer aquilo, Ele vai me amar menos. Enquanto isso, o amor dele não tem um limite ou uma condição para isso. Sabe? That's true, bro. Eu acredito que, pelo menos para mim, como eu já falei antes em algumas outras pregações, é que a gente pensa que o amor de Deus é condicional porque o nosso é. Então, como eu sei que eu amo alguém, é quando essa pessoa atende minhas expectativas do que ela precisa fazer, aí eu amo ela de volta baseado naquilo. Então, logicamente, Deus faria o mesmo. Porque é assim que as pessoas ao redor do mundo funcionam. Então, se eu agradar, fazer o que o Musa gosta, então ele vai me amar de volta. Ele fica bem animado com That's isso. true. Quando com Deus não é assim. Não é algo que você faz ou deixa de fazer que vai fazer ele te amar mais ou menos. Agora, a sua vida sim pode determinar se vai agradar a ele ou não. Eu posso agradar meu pai ou não, mas ainda assim ele me ama, apesar de não agradar ele. Vim pra África, abri mão do trabalho, tudo. Não agradou ele, mas não fez com que ele parasse de me amar. Da mesma forma com Deus. Pregue, Yuri. Vamos lá para Romanos capítulo 5. Vamos lá para o Novo Testamento. Bora. Só a gente coloca condições para o amor de Deus, porque o nosso amor tem condições. O primeiro passo é entender que estamos lidando com duas coisas completamente diferentes. Um é o amor humano, que falha dia após dia, e outro é o amor de Deus, que é infalível. Come on, bro. Take a step. Então aqui em Romanos capítulo 5, a gente vai ver quando Deus demonstrou o amor dele por nós. A gente vai ler no versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Come on, bro. You're doing great, bro. Até o versículo 8. Romanos 5, versículo 6. Incrível ver que a Carol está aqui também. Incrível, não? Vamos, Carol. Não aqui fisicamente, né, gente? Nossa. Uau. Ela apareceu aqui? Não. Ela está ali no Google Meet. Romanos 5, 6 diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vamos pegar essa escritura, por exemplo, aqui. Aqui diz que Deus, Jesus, demonstrou seu amor por nós, porque quando ele foi para a cruz, foi enquanto ainda éramos pecadores. Isso só é possível porque ele é Deus. Se fosse eu e você, muito provavelmente, já pensando em mim, quando eu viria para morrer? Provavelmente
viria para o povo judeu 1000 anos antes de Cristo, quando Davi estava liderando o povo, eles estavam em época de paz, todo mundo unido, feliz da vida e vivendo tranquilamente. Provavelmente seria essa época que eu iria, porque é a época que eles estão mais me agradando. Agora, Jesus Cristo veio na pior época do povo de Deus, onde eles mesmos entre eles se dividiram. Começaram a criar tantas facções, tantos clãs e tribos dentro deles, começaram a lutar contra eles mesmos. Quando tinha tantos gentios fazendo tantas e tantas tradições e coisas, rituais diferentes e ídolos diferentes para adorar outros deuses. Foi nessa época que ele veio. Enquanto eu ainda era um pecador, você era um pecador. Naquele momento, foi nesse momento que ele morreu por você. O momento mais improvável de receber qualquer tipo de amor. Sabe, eu acredito que o amor de Deus, para entender melhor, eu tento me colocar na posição de Judas. Porque assim como Judas, eu traía Jesus Cristo muitas vezes. Mas ainda assim, depois de ter traído ele, ainda vejo Jesus Cristo me chamando de amigo. Mesmo depois de ter rendido ele para a cruz, feito com que ele morresse, sofresse tanto assim, ainda assim, ele me chamar de amigo. Não apenas Judas, que morreu depois e se matou depois, logo após isso, mas até mesmo Moisés. Foi chamado de amigo de Deus. Mas tem que lembrar que antes disso, ele tinha feito coisas horríveis contra Deus. Tinha desobedecido a Deus, tinha acertado a pedra, tinha resmungado, reclamado sobre o povo de Deus, tinha pedido para matar ele, tinha feito tantas outras coisas. Ainda assim ele chamou ele de amigo. Isso mostra realmente o caráter de Deus, com o amor que realmente não falha. Vamos lá, Yuri. Sabe, a Escritura deixa bem claro que a gente não tem como conquistar o amor de Deus, mas certamente a gente tem como desprezar ele. Moisés, quando ele viu o amor de Deus, ele se arrependeu e quis ver a glória de Deus. Deus me mostra a sua glória. Judas, quando viu o amor de Deus, ainda assim ele escolheu desprezar por tirar a sua própria vida. A pergunta é: o que você vai fazer com o amor de Deus? Quando ele for demonstrado para você, você vai retribuir ou vai desprezar o amor dele? Vamos lá, Yuri. Segundo ponto. Come on, bro. Esse amor amor que exige uma resposta radical. Amor que exige uma resposta radical. Vamos lá. Então, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. A gente vai ler o versículo 14. Ok. 2 Coríntios 5, 14. Prega, irmão. Talvez você possa pensar que tudo bem, que está tudo bem porque Deus te ama, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o amor dele é realmente um fogo que purifica. A Bíblia já fala que ele disciplina aquele que nem ama. Mas a visão que a gente tem é que o amor dele é como um cobertor que esconde a gente, quando não é isso. Realmente ele vai te disciplinar. Mas olha a escritura aqui, em 2 Coríntios 5, 14. Diz assim, do 14 ao 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha isso. Pense nisso por um momento. O amor de Deus não foi algo que a gente conquistou ou então mereceu. Não tinha a ver com sermos perfeitos ou termos tudo no lugar. O que infelizmente a gente nunca vai ter. Deus, ele nos amou primeiro. Isso significa que foi ele quem deu o primeiro passo nesse relacionamento. Foi ele quem começou tudo. Mas qual é a sua resposta? Você realmente entende que o amor exige de mim e de você? Ele exige que você viva não mais para si mesmo, mas para Deus agora. Você realmente quer aceitar esse amor? Não, eu quero corresponder a esse amor. Será que isso é realidade? Ou você tem medo de responder a isso? Muitas vezes é difícil amar. Porque significa entrar numa posição vulnerável, onde você pode se colocar numa posição onde você pode ser machucado de volta. Então, amar a Deus é realmente deixar nada escondido a Ele. Se permitir ser machucado. De diversas formas diferentes. E aí você tem que se perguntar, será que eu estou realmente disposto a isso? Sabe, mesmo quando estávamos longe dele, ele escolheu enviar Jesus para consertar as coisas entre nós. O relacionamento começou porque ele nos amou primeiro. Não foi o contrário.
Eu sinto que muitas vezes a gente se confunde com essa ordem de quem amou quem. Principalmente durante os estudos bíblicos. Então, não é porque você está aceitando os desafios do estudo bíblico ou no tempo de discipulado, com decisões com base no seu amor por ele, você está dando algo primeiro. A gente precisa entender que isso é como uma contribuição. Né? Estamos apenas devolvendo aquilo que já foi nos dado primeiro. Nesse caso não é dinheiro, mas sim amor. E claro, quando eu aceito um desafio que foi me dado através da palavra de Deus, eu não estou fazendo um favor a Deus, não estou fazendo algo extraordinário, mas estou fazendo minha parte no relacionamento. Exatamente assim funciona. São uma via de mão dupla, onde você dá e recebe. Então aceitar um desafio, então abrir mão de algo, sacrificar, não é algo para se glorificar. Não é algo que eu falo, nossa, eu fiz algo incrível, mas não, é realmente, isso já era esperado de você. Sabe, quando os seus pais te criaram, não é algo extraordinário quando o filho respeita o seu pai. Já é esperado dele. Quando ele obedece a sua mãe, não é algo extraordinário, é esperado também. Porque ela já me deu tanto que o mínimo que eu posso fazer é respeitar ela. Para mim era muito difícil esse conceito. Minha mãe, ela me lembrava disso muitas vezes, né? Ela pedia para eu lavar louça, e eu odeio lavar louça. E aí eu falava, não quero lavar, pede pro meu irmão gêmeo, não sei o quê. Quem tem irmão gêmeo sabe, até o Muniz tem irmão gêmeo agora, a gente entende. Mas aí sai que porque eu falo, não, mas por que eu agora? Manda o outro. Manda ele lavar louça, ele pode fazer, não sei o que, não sei o que lá, fica lá reclamando, né? E aí ela me lembrava de algo muito interessante. Você não faz ideia de quantas vezes eu troquei essa fralda sem querer trocar. Quantas vezes eu tive que te alimentar na sua boca, você cuspia. Aí ela lembrava e falava, nossa. Mas ela já fez tanto que lavar uma louça é nada. É algo tão pequeno. Mas com Deus é a mesma coisa, ele já fez tanto. Que o mínimo que a gente pode fazer é retribuir ele com alguma obediência no nosso coração. That's true, bro. Alguma mudança, sem reclamar. E por isso eu queria dar um desafio para vocês bem simples. Desafia? A próxima vez que você pensar em dobrar os seus joelhos para pedir perdão por um pecado, ou falar para Deus que você vai mudar, ou pensar em mudar, realmente não faça mais uma promessa vazia. Não brinque mais com o amor de Deus. Sabe, acho que de alguma maneira parece que a gente está iludindo a Deus. Sabe, no Brasil tem muito isso, né? A gente fala que quando alguém está num relacionamento onde apenas uma pessoa dá e a outra só está nesse relacionamento que quer receber, fala que essa pessoa está iludindo ela. Fala, nossa, ele está só te iludindo, você vai continuar fazendo isso. E muitas vezes acredita que da mesma forma a gente faz com Deus. Com promessas vazias, mudanças comportamentais, sem mudar realmente nosso coração, sem realmente querer correr atrás e dar o nosso coração por completo. A gente está lá querendo iludir a Deus. E o desafio é bem simples. Pare de iludir a Deus. Ele não merece. A gente merece, eu mereço. Se eu estivesse me iludindo agora, eu mereço isso. Essa é a realidade. Portanto, de pecados, quantas vezes eu não desobedeci a ele, eu mereço isso. Mas ele não. Realmente, tomar a decisão de obedecer a ele, por conta do amor dele, por conta de quanto ele já te amou primeiro. E se pergunte, né? Como a gente estava falando, realmente o amor a Deus é como se fosse contribuição, se eu estou dando algo de volta. Você pergunte, será que eu tenho pagado ele de volta ou será que eu estou em dívida com Deus? Já estou no vermelho. No Brasil tem algo SPC Serasa, né? Que é o seu CPS, seu CPF fica vermelhão. Seu score, né? Seu crédito, seus pontos acabam caindo na sociedade. Se fosse olhar o seu score hoje, quantos pontos será que você teria ainda sobrando? Será que seria já levado para um extrajudicial para tentar ver se você consegue pagar essa dívida? Ou será que você tem conseguido realmente ir atrás? Vamos lá para Isaías 54, nossa última escritura. Vamos lá, Yuri. Prega. Isaías capítulo 54. Sabe, quando ele vê a mim e a você, ele vê algo digno de morrer por. Alguém que merece o seu amor constante e infalível. Assim como em inglês existe aquela frase, né? I fell for you the moment we met.
É o amor à primeira vista. Né? No momento que Deus colocou os olhos em você, ele viu que de tudo que já foi criado, você era muito bom. Isso não é interessante? Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, logo depois de Deus ter criado tudo, ele queria tudo, ele queria os animais. Isso é a natureza muito bonita. Eu lembro do ano passado, acho que falava com o Vitor, ele estava lá na Matola, ele ia para um matinho lá para ter os tempos com Deus dele. E realmente a natureza é incrível, é linda, é maravilhosa. Mas ele fala, depois de criar tudo que existe, os animais do campo, da água, as aves, tudo, as árvores, o terreno, tudo isso, o mar, as estrelas, depois de criar tudo isso, ele viu que era bom. Mas depois de ele criar o homem, tanto homem e mulher, ele viu que era muito bom. Sério, de tudo que ele criou. Ainda assim, quando ele olhou para você, olhou para mim e para você, ele falou, isso é muito bom. Isso me anima bastante, não sei você, mas me anima bastante. Já olhar no espelho e pensar, nossa, Deus viu isso aqui é muito bom. Mas olha a escritura em Isaías, que encorajadora. Isaías capítulo 54, versículo 10. Isaías capítulo 54, versículo 10. Diz assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, e nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Olha isso aqui, realmente fica real. A vida fica realmente bagunçada. Montanhas são sacudidas, na nossa vida diária, muitas coisas acontecem que muitas vezes nem faz sentido na nossa cabeça, mas ainda assim ele fala que a minha fidelidade, meu amor por você, ele não muda. Ele não vai ser mudado. E esse realmente é o amor de Deus. É um amor que não treme, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona, o amor dele é a única coisa que permanece firme. Não é que você precisa mudar para ser amado, mas se você é amado por Deus, como pode continuar o mesmo? Como eu falei, o desafio é bem simples. Não iluda mais a Deus. Tome a decisão de mudar. E mude pelo amor de Deus. Para Deus será a glória. Amém. Amém.